CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. 11 horas e 14 minutos, está de volta. Olha só, pela segunda vez aqui, mais uma, você pediria música no Fantástico. Uma música feita pelo Suno, que é a inteligência artificial. Bom dia de novo. Bom dia, Manuel. Bom dia aos ouvintes do CBN. Vamos falar de IA então, né? Ai. Generativa? Cara, geral? Essa semana falando? Essa semana o nosso querido Sam Altman, para quem não sabe quem ele é o CEO da OpenAI, é um dos caras que fez a OpenAI acontecer. OpenAI, pessoal, dona do ChatGPT, que a gente tanto fala aqui. E ele deu uma entrevista num podcast semana passada que deu uma balada aí no cenário para todo mundo. Por quê? Porque ele está falando que a inteligência geral artificial vai acontecer no próximo ano. Tá, professor Albino, mas o que é isso? Pensem assim, gente, a gente tem 3 tipos de inteligência artificial. IA estreita, que é a IA fraca, IA geral, que é a IA forte, e a ideia de uma superinteligência, que é a ideia de singularidade. Vamos começar da superinteligência, uma inteligência artificial que teria uma capacidade superior ao ser humano. Isso não existe, ponto. É filme de ficção científica, é aquela revolta das máquinas e etc. A inteligência geral seria uma inteligência artificial com uma capacidade similar à inteligência do ser humano. Isso não existe e até então as pessoas falavam de 50, 20 anos, os mais otimistas. Nos últimos tempos, o próprio Sam Altman falou que nos próximos 5 anos isso ia acontecer. E ele falou agora recente que no próximo ano isso vai acontecer. E o que isso implica? Uma inteligência artificial que tem algumas coisas aí que, como que eu faço contexto, eu entendo emoções, essa ideia de uma relação pessoal que é a grande sacada do ser humano, né? Eu posso estar aqui na frente do Emanuel, eu consigo ver no rosto dele o que está acontecendo e eu tenho informações a partir disso, né? Eu consigo entender contextos, eu consigo entender incertezas, sentimentos, porque a gente é ser humano. Como que uma IA vai conseguir replicar isso? Né? Isso sempre foi um desafio e os pesquisadores da área sempre falaram de 20 a 50 anos, depende aí do otimismo das pessoas. E o cara está falando que no próximo ano isso vai surgir, né? Eu até falei aqui em algumas colunas que recentemente saiu o GPT-o1, que é esse último que saiu, que ele já conseguiu ter, eu falo que é o início dessa ideia de ter uma inteligência geral aí, porque ele consegue já ter contextos, definir um raciocínio, tanto que ele gabaritou a prova do ITA e tudo mais. Então isso é uma mudança que está vindo aí, que vai ser bem séria se realmente acontecer, porque o otimismo em cima disso aumenta muito as possibilidades, porque até então a gente tem que treinar em cima de uma base de dados. E aí a IA vai começar a ter uma capacidade acima disso já, né? Então vamos ver o que acontece. Você acha que é algo que vai chegar mais consistente, ele anunciando para o ano que vem, ou vai ser algo muito incipiente e talvez seja uma estratégia para adquirir mais recursos também? Eu sou otimista também e eu não duvido que ele está falando. Por que eu não duvido? Porque muitas das coisas que ele falou estão acontecendo, né? Então, quando aconteceu coisas desse tipo, ele foi lá, falou alguma coisa, apareceu, surgiu. Então, essas coisas estão acontecendo e ele falou isso nesse podcast. Tem um episódio completo de 1 hora que está em inglês, mas ele fala bastante sobre isso e ele fala uma coisa bem importante, que a capacidade computacional que temos hoje já seria suficiente para fazer isso. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Lembre daqueles episódios que a gente falou do gasto de água, de eficiência energética e tudo mais. Então, a gente precisa de uma parte física de computação para isso acontecer. São os servidores gigantes, são grandes data centers. E ele está falando que do jeito que está hoje, já era possível da gente ter uma inteligência geral, já existia capacidade computacional para fazer isso. Então eu sou bem otimista porque o cara está lá dentro, né? O cara que criou tudo isso é o responsável por toda essa loucura que a gente está vivendo nos últimos 2 anos aí de viver IA generativa, está falando sobre isso bastante. Então eu sou bem otimista. Uma coisa que ele até comenta aí que faz sentido com o meu pensamento é como que a gente vai usar isso, né? Eu acho que no começo a gente não vai ter tanto otimismo e não vai saber tanto como usar isso, porque eu vou fazer um chatbot que ele tenha uma inteligência, mas daí ele vai me dar uma resposta às vezes do meu nicho de negócio que eu não quero que ele dê, né? Imagina uma IA se comprometer com alguma coisa por você. Sim. E aí entra umas imagina que você vai oferecer aquele determinado desconto, por exemplo. Exatamente, sabe? Porque até então, gente, voltando nos tipos, tudo que a gente tem é IA fraca, que é baseada em aprendizado de máquina, que nós ensinamos a partir de uma base de dados que a gente Repetição, tem. Né? Exatamente, sabe? Então, eu consigo prever ali que a resposta vai estar dentro de um contexto que eu defini.
E com isso, poderia ter fora desse contexto. Não é tomar decisões sozinhas, né? Não é isso, gente. Não é revolta das máquinas, mas é ter saber como que a IA vai saber como você interpretaria determinada situação para poder tomar a decisão e daí, por você. será que é do jeito que você interpretaria mesmo? Né? Essa é a questão. Como que você vai gerar isso? Quantas horas de vídeo, de conversa com a IA, por exemplo, para ela saber Exatamente. que tipo de pergunta que eu gostaria de fazer, Exatamente. enfim, ou Aí tipo de como que a gente intervenção. escala, né? Será que isso vai estar disponível como o GPT está? Se a gente lembrar quando ele surgiu lá em 2022, ele surgiu de um jeito que foi usando uma estratégia de marketing, né? Rede social e tudo mais. Então, por isso que viralizou do jeito que viralizou, isso mudou o mercado, tem muita coisa acontecendo, eles estão lançando modelos praticamente aí a cada 3, 4 meses. E, ao mesmo tempo, as outras empresas estão chegando, né? Se você pega os exemplos da própria Amazon com a Anthropic, que é o Cloud, tem muita coisa acontecendo, que a gente falou 2 semanas aí do dominar o computador, poder usar o computador sozinho pela IA. Então, tem que esperar, né? Acho que a gente tem que esperar, tem que estar atento a isso. Eu entendo que isso tem um pouco a ver com marketing, né? Divulgação, e até por causa que eles lançaram recentemente capital aberto e conseguiram um aporte gigantesco de vários bilhões de dólares aí dentro da empresa. Então, eles também têm que dar uma resposta para todo esse dinheiro que eles captaram. E tecnologia existe. Pessoas lá dentro para fazer isso? Sim. Existe, né? Dinheiro tem de sobra. Tem de sobra. Então, acho que a gente tem que esperar um pouco, mas ficar atento com o radarzinho ligado, porque isso pode ser uma mudança de quem entender de volta, uma nova onda, né? A gente estava falando até anteriormente com a Lívia aqui dessa onda da IA e que as pessoas que estão aproveitando não vai substituir ninguém, vai substituir quem não aprender como isso tudo está funcionando. Vai vir uma nova aí, a partir dessa nova possibilidade. Uma das questões dessa IA geral é ela conseguir gerar conteúdos com mais personalidade, né? Hoje, por exemplo, do acesso mais padrão que todo mundo tem ali e que não é tão especialista ou que já entende muito dos comandos, você consegue gerar um texto, por exemplo, e esse é um texto padrão, é um texto que não tem tanta a sua personalidade, né? O jeito que o Emanuel escreve, por exemplo, até às vezes você vê eles querendo dar um pouco de opinião, mesmo pedindo para isso não aconteça, algum tipo de interpretação que é muito simplista ali, que não traz personalidade. Talvez essa ação seja nesse sentido, ele começar a entender cada vez mais como eu vejo o mundo com as minhas experiências, e quando eu pedir um texto lá, ele tendo essa base, ele gerar um texto que, nossa, sou eu mesmo que estou escrevendo aqui. Mas você entende que nesse formato você vai treinar do jeito que você quer. Sim. E essa é a possibilidade da inteligência geral, é justamente ela ter uma certa autonomia para ver contextos novos, né? E aí entra uma questão... outra situação. Né? Exatamente, sabe? E entra uma situação bem séria. Porque como que eles vão programar essas inteligências artificiais para lidar com incerteza, lidar com fake news, lidar com algo que eticamente seria errado, moralmente seria errado, né? Então, vamos usar nossas leis brasileiras. Mas daí, se ela interagir com alguém de outro país que tem outro sistema legal, outros tipos de cultura, como que vai reagir? Será que ela não pode ser homofóbica, xenófoba? Né? Então, isso é um ponto bem crítico, né? E tem um exemplo que eu sempre falo nas palestras, que é uma IA que a Microsoft lançou em 2016, que é a Tai. E isso é o começo da historinha toda, porque eles lançaram isso via Twitter. Em 16 horas, eles tiraram do ar. Por quê? Porque aprendeu com as pessoas, a interação com as pessoas, e o que aconteceu? Essa Tai virou uma IA que queria matar todo mundo, Sim. que era preconceituosa e tudo mais, né? Como que vai lidar com isso? Até porque hoje é bem falho você conseguir burlar isso, né? Você vai lá, escreve um texto no chat GPT, é que nem situações de jornalismo, com morte ou com um assassinato e tudo mais, e ele diz lá, esse conteúdo pode... Muitas vezes ele deixa o texto, por exemplo, e fala, esse conteúdo fere, muitas vezes ele bloqueia, esse conteúdo não pode ser utilizado. Mas aí você escreve lá, não, é um caráter jornalístico, por exemplo, ele libera novamente. Sem você ter que argumentar ou trazer algumas indicações. Então, é bem complicado nesse sentido. E você pode usar, cara, né? Você usa as ferramentas sem estar diretamente conectado na interface. Se você usar a API do ChatGPT, por exemplo, que seria ligar com um sistema teu, com um pouco de conhecimento computacional, você consegue fazer várias outras coisas que no online ele filtra, justamente porque é filtro, no final das contas. Tal como os jogos, né, da nossa época, que você falava um palavrão lá no chat do jogo e tinha um filtro falando que você não pode falar aquele palavrão. Então tem vários filtros hoje nessas ferramentas, eles estão inserindo novas coisas, né? Vocês devem lembrar dos memes no começo lá. Se você pedisse alguma coisa lá, até de pirataria e tudo mais, ele falava que não podia. Se você mudasse a forma de falar, ele falava de outro jeito. Isso já não funciona mais, né? Então, se eles lançam isso com essa capacidade que a inteligência geral permite,
como que vai lidar com isso, né? É um desafio, cara, é um desafio bem grande. Com certeza tem bastante gente pesquisando sobre isso, estudando sobre isso, mas esses caras, eles jogam no mercado e deixam o mercado se regular, né? Então, tem um medo por causa disso, que se isso chegar do jeito que sem um filtro, sem deixar as pessoas terem um acesso, né? A própria... Pega o exemplo da Meta AI que está no WhatsApp. Imagina a Meta liberar uma ferramenta desse tipo para as pessoas no WhatsApp delas. Meu Deus. Meu Deus. A gente já no WhatsApp já é o principal fonte de fake news, né? Imagine com... Então a gente tem que tomar um cuidado. Você conseguindo dar um padrão profissional, né? De uma divulgação de fake. Tem um pouco de marketing, tem um pouco de várias outras coisas aí, mas tem uma questão bem limitante, que é isso que a gente está falando, que são essas questões éticas, morais aí, e como que a gente vai lidar com isso. Se nem nas IAs fracas a gente consegue lidar muito bem com isso, né? Então a gente está aprendendo no dia a dia e aprendendo diariamente a lidar com isso. E vamos ver o que acontece no ano que vem, né? O Sam Altman normalmente fala coisas que realmente acontecem, então... Esperem nas próximas semanas aí, nos próximos dia 1º meses. de janeiro a gente já cobra ele. Estamos combinados já. Já estamos lá, ó, manda uma mensagem, quero ver já. Albino, obrigado. Muito obrigado, Emanuel. Até semana que vem aí. Obrigado aos ouvintes.